Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao Paz em Jesus. Dando então seguimento às nossas atividades agora. Sabe os irmãos que os nossos trabalhos começam às 7 horas, 19 horas, com os estudos do Evangelho, com o CIED, segunda, quartas e sextas, que vai das 7 até às 8. E também o atendimento fraterno para todos aqueles que buscam uma orientação, uma informação inerente à doutrina espírita, que sabem todos os irmãos que ela é rica em orientação e consolo baseado no Evangelho de Jesus. Então agora, nesse segundo momento, é a nossa reflexão. E esta noite será sobre a lei da causa e do efeito. E também damos a nossa boa noite para os nossos irmãos que estão sintonizados através da página do YouTube e também pelo site do espiritismosul.org.br. Uma boa noite aos irmãos também que nos assistem via web. Então, a nossa reflexão, meus irmãos, sobre a causa e efeito desta noite, mas antes vamos todos juntos, através da prece, através da oração, buscarmos esta sintonia com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, que aqui já se fazem junto a nós, a espargir estes fluidos salutares e benéficos sobre todos nós. Mas é importante que nós abrimos nosso coração nesse instante, no desejo de sintonia amorosa, sentirmos, para que possamos sentir esses eflúvios, estas presenças amigas espirituais, abrindo o nosso coração, buscando Jesus na sua luz, na sua serenidade, na sua paz. Ele de braços abertos para com todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis afligidos, sofridos, que eu vos aliviarei. Então, quando estamos reunidos, nas suas palavras, quando estamos reunidos, 2 ou mais em teu nome, nos diz Jesus, ali estarei. E nós estamos reunidos aqui agora, nesse instante, nesta reflexão, é em seu nome, porque esta lei divina de causa e efeito que vamos conversar é o que nos trouxe nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Elevamos então, meus irmãos, neste momento, a este nosso irmão, Jesus, ao nosso Deus, Criador do Universo, que é toda bondade, que é esse Pai amoroso, eterno para com todos nós, amoroso e bom, que nos ama imensamente, mas nos dá a oportunidade para que nós cresçamos em nossas vidas, através dos nossos próprios esforços. Pai, permita, Jesus, neste instante, que estas luzes que aqui se derramam possam se fazer com cada um de nós, para que possamos estar recebendo estas energias curativas, de paz, de força, de esperança,
de consolo, de amor, que possamos nós, ao nos retirarmos desta casa, sentirmos-nos todos fortalecidos, amparados, meus queridos irmãos, e com o amparo de nosso bondoso e amado benfeitor de nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, damos então por iniciada a nossa reflexão desta noite. Lei de causa e efeito. Ela, na realidade, no contexto, meus irmãos, físicos, materiais, ela também existe. E quem descobriu esta lei, a lei de causa e efeito, em termos materiais, foi um dos maiores expoentes científicos que o mundo teve, que foi Isaac Newton. Foi matemático, foi exímio físico e destacado astrônomo. E ele revolucionou a sua época com inúmeras descobertas. E uma delas, sem dúvida, foi a denominada terceira lei de Newton, que é a seguinte: que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e de sentido contrário. Isso no sentido material, não espiritual. No campo físico, podemos compará-la a inúmeras vezes. Só para exemplificar, vejamos. O espuxo fornecido pelos motores a jato nada mais é do que a reação dos gases que são expelidos em alta velocidade e ação. E observamos nesse exemplo o sentido de duas forças, ação e reação, sempre contrárias. E também quando os esportistas que praticam tiro ao alvo experimentam o coice ao dar um tiro, aí se identificamos igualmente a lei da ação e reação, né? Quando dá o tiro, a arma volta, né? Da mesma força que sai, retorna, no sentido contrário. Aí, nós vemos que o Cristo nos veio ensinar essa lei, dizendo-nos para nós que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Vejam que o Cristo nos coloca essa lei no sentido espiritual. A lei, uma lei divina, em que aí se caracteriza que tudo aquilo que plantamos, tudo aquilo que emanamos através de nossa ação, de nossos pensamentos, consequentemente, estamos ali plantando. E tudo vamos ter retorno. Porque o pensamento, ele se materializa. Ele se materializa. Deus, nosso Pai Criador de todo o universo, este Pai que é a própria vida, que está em nós, em cada átomo, em cada célula, lá na natureza, no ar que respiramos, ele, com seu pensamento, cria e envolve toda a criação. Esse Pai que é todo o amor. Nós somos seus filhos, criados neste amor, e somos espíritos imortais, com uma única fatalidade que temos todos nós. Esta fatalidade, todos estamos palpáveis, que nos dizem os espíritos, né? Esta fatalidade é sermos espíritos perfeitos. A caminhada para a perfeição através dos nossos próprios esforços.
através de nós mesmos, cumprindo esta lei de causa e efeito. Porque vamos compreender quantas vezes praticamos atitudes erradas, plantamos e colhemos consequentemente, quando plantamos ódio, agressividade, intolerância, incompreensão, e aí vai. Né? Compreendemos. Consequentemente, temos o retorno destas coisas negativas. Mas quando vibramos nas leis divinas, no próprio Deus que é amor, quando a nossa sensibilidade da caridade, da benevolência, da compreensão, do perdoar, da tolerância, do amar, faz com que a nossa colheita seja imensamente benéfica, em termos espirituais, mas também em termos de saúde material. Porque se vê a pessoa que tem a agressividade, né, a intolerância, a incompreensão, a maldade, essa pessoa às vezes nos parece ser feliz, mas na realidade muitas vezes estão construindo castelos de areia, porque estes estados, consequentemente de tensões, né, de raiva, de desequilíbrio, faz com que hoje a ciência médica sabe esses estados, né, trazem consequentemente enfermidades de ordens psicológicas, mentais. Hoje vemos o nosso planeta praticamente uma pandemia de problemas de depressão, né, de demência, né, bipolar, e aí vai a quantidade de enfermidades de ordens psicológica que advém em um percentual muito significativo do nosso estado de não buscarmos a paz, de não plantarmos a harmonia, mas sim o egoísmo, e deixarmos nos envolver muitas vezes no excesso das coisas materiais e nos esquecendo deste lado da beleza da vida, da natureza, da paz, da harmonia, da família. Né? Tem uma vida buscando as coisas materiais tão incessantemente que não é capaz de enxergar, às vezes, na sua casa, a flor no seu jardim, né? Uma criança sorrindo, né? A beleza de uma árvore, a beleza da vida, de uma pessoa, de uma oportunidade de eu ter uma palavra de carinho, uma palavra de esperança, de compreensão, tantos que precisamos, porque nesse universo estamos todos interligados. E essa força que é o próprio Deus, que é o amor, que nos liga de uma maneira que jamais nos separaremos. Este é o grande consolo. Quando temos o amor, todos nós reencontraremos, mesmo aqueles irmãos, nossos queridos, que nos antecederam para o retorno ao mundo espiritual. Porque sabemos que todos viemos do mundo espiritual. Agora, para lá, vamos retornar. E todos retornam. Não se conhece ninguém que não tenha, no seu tempo de vida, não passou para o mundo espiritual. Né? Então, nós todos retornemos para este mundo. E o aprendizado nesta oportunidade que, encarnados na Terra, através deste esquecimento do mundo passado, do nosso passado, permite, na bondade divina, eu não me lembrar que estas leis de causa e efeito, né, que muitas vezes em outras existências eu tive agressividade, incompreensão, muitas vezes
lutas, né, em que eu e outra pessoa tivemos essas tremendas rixas, que consequentemente é o adverso da lei do amor. Então, estas agressividades, essas incompreensões, estas revoltas, faz com que ao retornarmos ao mundo espiritual, nós sentimos, né, consequentemente, envolvidos nestas energias negativas e que nos faz com que cause para nós sofrimentos, né, dores, como também vejo que estas causas negativas, além das enfermidades, né, que advêm desses nossos estados negativos, né, das causas que causemos pelo nosso estado desarmônico, não buscando a esta harmonia, esta alegria, esta paz que nos ensina Jesus no seu evangelho de amor, de tolerância, de compreensão, nos causa, consequentemente, essas enfermidades de cunho psicológicos, né, que já citamos, mas também sabemos que hoje vários tipos de cânceres, problemas cardíacos, e pressão, diabetes, advém também um percentual muito significante desta questão, destes estados que nós não mantemos. Enquanto nós nos mantemos nesta alegria, neste amor, esforçando-nos, porque sabemos que é difícil no meio agitado que vive o nosso planeta, mas nós temos que nos esforçar para buscar dentro das religiões, dentro dos ensinamentos, a compreensão de nós podermos conviver neste meio, muitas vezes turbulento da vida cotidiana, que não nos permite muitas vezes paz e harmonia, mas nós temos que lutar, buscar no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos, que nós possamos estar acima destas imensas dificuldades, que essas causas, se nós nos deixarmos envolvermos, consequentemente os efeitos ainda na matéria, e quanto mais depois do retorno ao mundo espiritual, porque se os meus pensamentos ao retornar ao mundo espiritual são turbulentos, são de desespero, são de dor, de incompreensão, consequentemente, eu vou continuar naquele mesmo estado no mundo espiritual, porque não é, esta passagem não se dá, porque eu estou na terra, depois que eu passo para o mundo espiritual, eu recebo asinhas e viro anjo. Não, continuamos as mesmas pessoas que somos, com os nossos mesmos sentimentos, com os nossos mesmos estados que estamos aqui. E retornamos lá igualmente, não mudamos em nada, só perdemos esse corpo, né? Deixamos esse corpo material, mas isso que fala, isso que sente, isso que ama, isso que odeia, esse continua, esse é o espírito. O corpo é uma máquina, terminou, já não consegue manter o espírito, então o espírito sai e o corpo simplesmente para, né, vira ali aquele estado, é nada mais que isso. Mas isso que somos, isso continua no mundo espiritual. E, consequentemente, esta lei, meus irmãos, da causa e efeito, que é uma lei material, e como é também uma lei de Deus, uma lei divina, né, de tudo aquilo que nós fizemos, nós vamos colher, né, segundo Jesus, e consequentemente, estarmos atentos em nossas vidas, é importante para a nossa saúde na matéria, como a nossa saúde no mundo espiritual, para a harmonia
de nossa família, para a harmonia de nossa cidade, de nosso país, da humanidade, é que os nossos pensamentos possam buscar esta harmonia, possamos buscar esta estabilidade de paz, de compreensão, esforçarmos, mesmo que hoje se vê os meios de comunicações, claro que buscando sempre um ibope, e buscam estas notícias mais não tão agradáveis, não tão empolgantes, e trazem para nós e nos envolvemos, mas eles nada mais fazem do que aquilo que ainda a grande maioria de nós buscamos esse tipo de informação, esse sensacionalismo, né? Estes tipos de coisas, que muitas vezes também essas situações, né, nos criam em nossa mente estado de desarmonia, porque a quantidade de situações que se vê. Mas nada mais, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus. Toda a obra espírita, toda a obra codificada, ela nos traz ali um alento, uma esperança, uma maneira para que possamos viver nesta vida, consequentemente, de uma maneira que possamos superar esta avalanches de situações que acontecem no dia a dia de nossas vidas, que muitas vezes são perturbadoras, de difícil, são dificuldades das mais variada ordem, de todos os sentidos, mas no momento em que a gente compreende, tem essa certeza que hoje cientificamente é provado, que nós não somos unicamente este corpo que é perecível daqui a uns anos. Todos nós passaremos por esse fenômeno que se chama morte, mas hoje se sabe que não existe. Mas no momento que compreendemos que somos seres imortais, com destino à felicidade, que esse Deus que está em toda a natureza, esse Deus de todos esses universos, 200 bilhões de galáxias, a Terra, um planeta em que no sistema solar o nosso Sol, né, é um Sol, era de quinta grandeza, agora pelos astrônomos é uma estrela anã, é pequena em relação ao universo. A nossa galáxia tem milhões de planetas, milhões de sóis. E esse telescópio Hubble, que agora está sendo tirado e vai ser colocado outro, ele conseguiu detectar 200 bilhões, não milhões, bilhões de galáxias. E a nossa não é das maiores. Então vejam, os irmãos, a grandeza deste nosso Pai, que Ele está no mais ínfimo dali, do verme, da bactéria presente, está em cada célula, em cada átomo nosso, e está regendo numa grande harmonia todo esse contexto de nossas vidas, de nossos organismos, e toda a maneira que o nosso planeta necessita, em todos os sentidos da natureza, por ser ele a vida, e assim não só do nosso pequenino planetinha, mas em bilhões e bilhões incontáveis de planetas, de muitas moradas estão na casa do meu Pai, que nos diz Jesus. E nada mais do que essas moradas. São escolas aonde crescemos, onde vamos desenvolver, aonde aqueles que amamos, que já partiram, jamais vamos nos separar, porque o amor une, o ódio, o medo separa, mas aqueles que nos amamos, jamais. Então isto é a grande esperança. Este é o grande consolo para todos nós, meus queridos irmãos.
esta lei de causa e efeito, ela é de uma amplitude muito grande. No tempo que temos disponível para essa nossa conversa, ela não nos deixa o suficiente para teríamos que termos aí vários dias falando sobre a lei de causa e efeito desta doutrina, né? E porque ela é ampla, ela é individual, ela é de um sentido muito amplo do seu conhecimento. Mas os irmãos buscando no Evangelho, buscando no livro dos Espíritos, os irmãos terão condições de compreender, de sentir. Por isso também a gente convida, agora já estamos para reiniciar também maiores estudos agora em março, né? Convidamos os irmãos para que participem, para que venham estudar junto conosco aí, né? Às 7 horas, 19 horas, até às 8, um pouquinho mais ficamos junto aí, né? Estudando, não é? Conversando praticamente. Isso nos ajuda, quanto mais tivermos juntos, é de fundamental importância para que os irmãos possam compreender toda esta estrutura desta doutrina, né? O porquê que eu recebo tantas coisas boas quando aqui chego a esta casa, quando recebo o passo, como eu posso me manter neste estado, como eu posso... Então, são muitas informações que, às vezes, a gente lendo, só a gente sozinho os livros, a gente passa, mas é só realmente quem estuda, tem vários irmãos, companheiros aí que estudamos juntos, quando a gente estuda e conversa com aquele tema, ele fica muito mais rico, muito mais conteúdo a gente consegue assimilar nesses estudos. Então, meus queridos irmãos, vamos agora então, está no horário, já estamos no nosso horário, tem 8h30, temos a fluidoterapia. Vamos agora então nesse segundo momento, é o momento que nós fizemos as nossas irradiações. Irradiações é o passe à distância. Sabemos da força do pensamento. Então todos aqueles familiares, amigos, e aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, por enfermidades, por toda a humanidade, por todos que sofrem, possamos agora mentalizar, pedirmos todos juntos, meus irmãos, porque todos podemos, a força mental é de todos nós. Nós podemos juntos, agora, amparados por estes irmãos espirituais que aqui nos assistem, eles podem auxiliar, podem esses nossos pensamentos chegar até todos os nossos que passam por dificuldade, que estão passando por enfermidades, por dificuldades, sejam elas qual forem. Vamos juntos, então, agora, buscando esse Deus poderoso, esse Deus que é todo amor, que é toda bondade, esse Pai querido, que nos ama tanto, buscando Jesus, este Mestre enviado por Deus, para nos trazer esta lei do amor, esta força, para que nós consigamos sairmos, recebermos estes eflúvios salutares, que aqui estão sendo espargidos, para que também aqueles que forem tomar o passe, a fluidoterapia, possam saírem fortalecidos, amparados, todos nós, meus irmãos, buscando este Mestre, que é todo amor e bondade, que nos ama imensamente. Permita, Jesus, que esta falange de espíritos amorosos que aqui se fazem, espíritos familiares, espíritos amigos, espíritos que desejam o nosso crescimento espiritual, que desejam o nosso bem, que transbordam em amor, em boa vontade,
possam nós sentirmos estes eflúvios balsâmicos de saúde, de paz, de harmonia, de esperança, de consolo, de alegria. Permita, Jesus querido, que todos aqueles que ora estamos pensando nos nossos irmãos que passam por dificuldades, que aqui não puderam estar conosco esta noite, que possam eles também estarem recebendo estas dádivas divinas, desses nossos pensamentos, nossos desejos por eles estejam chegando, querido. Permita que estas energias poderosas de amor, de carinho, se faça sobre todos os hospitais, para que os irmãos que lá estão possam ser fortalecidos na fé, no amor, na esperança. E permita, ó Pai, ó Mestre Jesus, que também se faça sobre os nossos queridos que passaram para o outro lado da vida, que foram irmãos queridos, que lá se encontram no mundo espiritual, não mais conosco, que recebam também neste instante estas nossas energias de afeto, de carinho, de amor, e que possam esses espíritos também que desencarnaram e que ainda se acham presos à materialidade, à crosta terrestre, possam nesse instante se sentir estes eflúvios de luz, de amor, e possam seus corações arrependidos, esperançosos, suplicar a Deus, e possam eles receber desses espíritos o amparo e possam serem conduzidos ao mundo espiritual, às instituições do mundo espiritual, aonde ali possam ser consolados e orientados. E com o amparo de nosso querido e bondoso mentor de nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, damos então por encerrado a nossa reflexão da noite, meus queridos irmãos. E que a paz e a luz de Jesus permaneça com todos nós. É importante, meus irmãos, que continuamos em pensamentos, aqueles que forem tomar o passe, que não vão se retirar ainda, fiquem em pensamentos elevados, em prece, para